Oi, segundo ano. Peraí, microfone. Oi, segundo ano. Bem-vindos a mais uma aula. Saudades de vocês. E hoje a gente vai falar sobre os artigos de opinião, tá bom? A gente não encerrou ainda a notícia, tá bom? A ideia de fazer nosso jornal ainda existe, mas eu quero que vocês aprendam os gêneros primeiro, tá? Então, sim, bora. Primeiro eu quero pedir desculpa pra vocês, porque eu pensei, eu ia fazer um slide, só que eu andei doente e agora eu melhorei. Só que não tenho tempo pra fazer o slide coisa por coisa, além disso minha mão tá doendo muito por causa da tendinite, então eu vou usar o slide já pronto do professor Cícero Nogueira, foi feito em janeiro de 2014. Mas eu vou pontuar algumas coisas e esse slide não vai estar lá na plataforma porque tem direitos autorais, né? Mas eu vou colocar o link que vai direto pro slide dele, tá bom? Então, dei uma view lá no Cícero Nogueira, tá? E é isso. Bem, primeiro a gente tem que começar com a definição, né? O que é um artigo de opinião? Quando a gente começou lá no gênero notícia, a gente falou que a notícia era um texto dissertativo e que você tinha que ser neutro, não foi? Só que no artigo de opinião, você vai colocar a sua opinião, entendeu? Então você tem liberdade de ser um pouco mais pessoal, você tem liberdade de usar de ferramentas que não se usaria no notícia, por exemplo. Que seriam essas ferramentas, né? Você pode usar um. Calma aí, gente. O computador aqui. Você pode usar comparações, você pode usar. Você pode usar comparações, metáforas. Era essa palavra que eu queria, metáforas. Pode ser mais pessoal, pode falar eu, pode falar nós, pode criticar abertamente alguma coisa. É claro que eu não aconselho falar eu acho. Às vezes, tem gente que fala tanto no eu, que o artigo de opinião se torna uma espécie de crônica, tá? Uma crônica com críticas muito vorazes. E aí, ó, vamos lá. Texto dissertativo, em que o autor expõe seu posicionamento diante de algum tema atual e de interesse de muitas pessoas. Geralmente é escrito por especialistas e profissionais com muita experiência no assunto. Seria o caso, por exemplo, de um economista falando sobre a economia do país e criticando alguma coisa. Deu para entender? Vamos lá. Por que escrever artigo de opinião? Você escreve artigo de opinião para disseminar conhecimento, compartilhar seu ponto de vista, engajar o público numa causa e construir uma reputação pessoal e ou profissional. Eu tenho já um exemplo aqui para vocês, a gente vai ver já já. A estrutura básica do artigo de opinião. E aí, a gente pode perceber que a estrutura de qualquer texto é basicamente a mesma, a mesma sempre. Introdução, desenvolvimento, conclusão. E aí, sempre no começo, na introdução, você tem que contextualizar, independente do tipo de texto, né? Narrativo, dissertativo, argumentativo, uma receita. Você sempre contextualiza antes, tá? E aí, ó, na introdução, contextualização, problema, tese. Muito similar à estrutura do texto dissertativo argumentativo do Enem. Vamos lá, desenvolvimento, argumentos e justificativas. Olha só, parece mesmo, né, o texto do Enem. E aí a conclusão, raciocínio argumentativo e o fechamento, né, o gran finale, que o Cícero aqui, nosso grande colega Cícero, fala pulo do gato. Cícero, eu não sei o que é pulo do gato. Eu acho que ter nascido em 96 foi um pouco triste pra mim, mas eu concordo com você, tá? Vamos lá.
O título é a parte que você vende, tá? O nosso grande comediante Cícero Nogueira aqui fala que é a parte mais vendedora do texto. Você deve dar água na boca, mas não pode entregar o ouro. Olha aqui o que é que o título desse artigo de opinião é. Olha aqui. A cultura humilhada e relegada ao Ministério do Turismo. Olha aqui como o cara foi inteligente. O cara ou a cara, né? Nossa cara, deixa eu ver, é o Juan. Eu acredito que seja o Juan, né? Não a Juan. Então, Juan diz assim: a cultura humilhada e relegada ao Ministério do Turismo. Essas duas palavras aqui carregam em si uma força, né? Faz a gente querer ler. E se não faz a gente querer ler, tem ainda o lead. Olha aqui, que é o subtítulo. Assim que este governo nasceu, percebeu-se imediatamente que a rica cultura brasileira seria a gata borralheira que não interessava a ninguém. A gente, olha aqui, a pessoa usou a comparação. Na verdade, não foi uma comparação, foi uma metáfora, né? Porque seria a gata borralheira, não é, né? Seria como a gata borralheira. E repare que ele fala isso aqui, ó. Dica: seja simples, brinque, use clichês. É importante usar verbos para dar comando de ação. Use no máximo 10 palavras. Lembre-se que a afirmação deve ser instigante, mas absolutamente comprovável. Ou seja, você não vai pelo absurdo, tá? Você não vai criar um artigo de opinião dizendo que, sei lá, daltônicos não bebem café em xícaras marrons porque desenvolve fobia, entendeu? Você precisa ter argumentos, você precisa ter fatos. E aí a gente vai para a introdução. Inicie sua tese apresentando ao leitor a problemática em ser discutida. Dica: sempre que possível, contextualize com um cenário global ou algum acontecimento do dia a dia do seu leitor-alvo. Mostre que você não está sozinho. Inclua afirmações de outros pensadores ou cite estatísticas, estudos científicos, reportagens de importantes veículos de comunicação. Lembrando que quando você não usa referências, o texto deixa de ser um artigo de opinião e passa a ser uma narrativa, uma crônica, um textinho. Um texto sem referência não é um texto que se dê moral, que a gente precise ler. Deixem isso aqui. Desenvolvimento. Apresente os seus argumentos. Calma aí, antes disso, vamos voltar para a introdução, tá? O que ele fala é para a gente falar sobre os acontecimentos recentes e sobre identificar um ponto em comum com o leitor-alvo. Bora analisar nesse texto aqui? No turbilhão de notícias políticas que agitam o Brasil, passou despercebida a grave decisão do presidente Jair Bolsonaro de relegar a cultura ao Ministério do Turismo. Assim que esse governo nasceu, percebeu-se imediatamente que a rica cultura brasileira seria a gata borralheira que não interessaria a ninguém. E aí ele contextualizou, né? Foi o primeiro ponto lá do desenvolvimento que a gente viu. A contextualização foi o quê? Foi dizer que no meio das notícias políticas, que são muitas políticas, ou muitas notícias, a decisão do presidente passou despercebida, porque ele relegou a cultura ao Ministério do Turismo. Isso aqui foi a contextualização geral do primeiro parágrafo. Assim que esse governo nasceu, percebeu-se que a rica cultura brasileira, essa aqui já é a problemática e a tese, que ele vai provar no desenvolvimento, ele vai desenvolver agora. Não, óbvio, né, que ele vai desenvolver, porque é desenvolvimento. Vamos lá. E aí ele começa o desenvolvimento. Vamos ver o que aqui o nosso grande amigo Cícero. Alô, Cícero! Obrigado pelo slide, Cícero. Tô dando os créditos. Não me processa. Vamos lá. Inicie sua tese apresentando ao leitor a problemática a ser discutida. Ai, não. É a introdução. Apresente seus argumentos.
Justifique o porquê das suas afirmações. Inclua o leitor. Prenda-o em seus argumentos, fazendo com que ele se sinta representado por suas palavras. Neste trecho, o leitor já começa a formatar suas próprias conclusões, e você apenas o está preparando para o grand finale. A gente não vai ler todo, claro, óbvio, mas eu acho que é importante ler pelo menos os 2 primeiros parágrafos do desenvolvimento para a gente ver o que é que ele está fazendo. O primeiro governo já nasceu com a cultura sem a categoria de ministério. Primeiro foi abandonada no Ministério da Cidadania. Ali tampouco parece ter interessado. E agora Bolsonaro acaba de aprisioná-la no Ministério do Turismo. Será que a cultura mete tanto medo? Ou é um caso de desprezo por algo que se considera inútil? Bem, gente, vocês percebam aqui uma coisa. A gente, escritor, vai lançando as nossas sementezinhas, tá? A gente coloca sementezinhas para questionar o leitor. Isso aqui, essa pergunta, será que a cultura mete tanto medo? Ele não está realmente se questionando. Ele está plantando a sementezinha da discórdia na cabeça do leitor. Vamos lá. E aí, ó, ele começa a falar em primeira pessoa, como eu falei antes. Quando comecei aqui como correspondente desse jornal, da sede em Madrid, me pediam apenas temas culturais. A política lhes interessava menos. Meu primeiro artigo, dos milhares que já escrevi sobre esse país, foi sobre um novo disco do Chico Buarque, que acabava de sair. O Brasil interessava a Espanha, no início dos anos 2000, principalmente por seu despertar cultural. A pergunta que deve ser feita é por que existe esse medo da cultura. Talvez porque ela, em todos os seus aspectos, do artístico ao literário, seja um poderoso instrumento de libertação. A cultura nos conscientiza da riqueza de dar vida ao novo e inesperado. É também uma explosão de vitalidade no nível pessoal e coletivo. Os países mais cultos são também os mais livres e com melhor qualidade de vida. A cultura não pode ser vista como algo que se refere apenas a uma elite. A cultura é música, é arquitetura, é poesia, é tudo que o ser humano é capaz de expressar de mais positivo. E, gente, percebam aqui que isso aqui é ele definindo cultura, tá bom? Ele não tá... ele tá falando pra gente o que é cultura. Mas ele aqui não referenciou ninguém, tá? Como é que ele embasa a definição dele de cultura? Ele fala aqui antes que quando ele foi trabalhar, ó, ele escrevia muito sobre cultura quando começou a escrever no jornal. Então, isso dá conhecimento a ele sobre o que é cultural, sobre o que é cultura, e aí ele fala o que é cultura. E aí depois ele cita aqui o Ferreira Goulart, ó. Não quero ter razão, quero ser feliz. E aí ele vai embasando, vai citando outras pessoas. Ó, Fabrício Queiroz afirma em uma gravação, referindo-se ao presidente da Câmara. E aí a gente pode ir para o último parágrafo, que é o gran finale, de acordo com o nosso grande amigo Cícero. Tá aqui. Conclusão, que é o raciocínio argumentativo. Agora é hora de você mostrar ao leitor suas resoluções sobre o que foi apresentado e discutido. Proponha soluções, mostre um caso do qual você participou, indique alguma coisa, opine. Você também pode deixar no ar alguma dúvida ou cobrança. Se na redação do Enem a gente não pode deixar em aberto, aqui a gente já pode, gente. Por quê? Porque nós somos autores do nosso próprio texto, a gente está escrevendo para o outro, mas é o outro que está vindo buscar a nossa opinião. É como se o corretor estivesse entrando no nosso jornal, procurando a nossa opinião, procurando lá o que a Laura Penha pensa sobre tal assunto. E aí ele vai lá e lê. Entenderam? É por isso que você pode ser livre para fazer o que você quiser. Você também pode deixar no ar alguma dúvida, blá blá blá. E o gran finale.
Amarre o fim do seu texto com suas primeiras frases, ou então justifique o título com a frase estilo pulo do gato. Ah, eu acho que eu entendi, Cícero, agora eu entendi. É como se aqui, lá no começo ele falou sobre a gata borralheira, se ele encerrasse o texto falando sobre a gata borralheira também, olha aí, ó, ia fechar o texto, entenderam? Queiram ou não, todos os governos castradores e perseguidores da cultura acabaram derrotados pela força vital do instinto de vida daqueles que se recusam a ser escravos. Olha, mas amarrou! Aqueles que se recusam a ser escravos, gata borralheira. Fechou o texto. Gente, eu passei um exercício para vocês lá na plataforma, tá? O exercício é identificar essas partes do texto em um artigo de opinião. Eu vou postar lá na plataforma na aba de documentos. Estou falando bem rápido porque o computador está desligando, tem um mau contato no carregador do computador, tá? E eu espero que vocês tenham entendido. Desculpa a pressa em terminar, tá? São 16 minutos de vídeo. É isso, um beijo segundo ano, tchau. Verifiquem a agenda. É isso, Cícero, eu tô muito feliz. Eu vou botar o artigo, o negócio do Cícero lá também, tá bom? Beijo. Tchau, gente!